Hoje a nossa entrevista exclusiva é com José Carlos da Fonseca, ele que é embaixador, diplomata e hoje chefe da Casa Civil do governo Paulo Artung. Muito boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, vamos começar falando do ano de 2017. Como é que foi? Como é que a gente tem esse balanço do governo desse último ano que a gente passou? Este ano foi um ano que começou de maneira muito desafiadora, muito preocupante, sobre vários aspectos. O nosso estado fazendo parte do Brasil em crise, né, que vinha também de já algum tempo, com desaceleração da economia, aumento do desemprego, falta de perspectivas. Aqui no nosso estado agravado por uma situação específica nossa, como foi, por exemplo, o desastre da Samarco, que acabou lá em Minas Gerais provocando a paralisação da nossa atividade lá no Porto de Ubu, um processo de estiagem que se prolongou acima do normal, com uma seca muito preocupante que prejudicou, trouxe prejuízos à nossa agricultura, à nossa pecuária, ao abastecimento para o consumo humano de água. Enfim, foram meses de muita preocupação. Além disso, em fevereiro nós tivemos aquele lamentável episódio da paralisação da Polícia Militar. Eu ia comentar isso, que vai fazer praticamente um ano. Praticamente um ano, que foi um momento triste para todos os envolvidos, né? Eu tenho certeza que há muitas pessoas hoje que olham para aquele período e se arrependem um pouco do que se passou, porque nós nos vimos numa imagem refletida no espelho que não era bonita, nós capixabas como um todo, sem pôr culpa aqui ou ali. Mas o fato é que muitos irmãos nossos, famílias foram despedaçadas, irmãos e irmãs que foram mortos, a violência que teve um pico, né? Então o ano começou com essa sombra complicada de clima, de violência, de economia, etc. Mas que Deus é bom e além de brasileiro é capixaba, eu acho, terminou o ano 17 numa nota muito positiva, de uma maneira geral. Evidentemente sem grande razão para euforia, porque nós temos que sempre manter os pés no chão, porém com muita razão para termos esperança e otimismo. A economia começou a dar os seus primeiros sinais de recuperação. E o Espírito Santo, ele está num cenário econômico positivo em relação ao restante do país, né? Exatamente, na área das finanças públicas, né, que é um marcador importante quando os governos se organizam nas suas contas e passam a ter capacidade de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade, entre aspas, compra com seus impostos, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. O nosso governo, então, sem dúvida que saiu na frente do restante dos estados e terminou 17 com essa perspectiva positiva, enquanto que vizinhos até maiores, mais ricos, mais poderosos que o Espírito Santo, como o Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, lá o Rio Grande do Sul, estados pelo Brasil afora que praticamente entraram em colapso e viveram e vivem ainda um verdadeiro pesadelo como o Espírito Santo já viveu lá atrás e como, se Deus quiser, nós nunca mais voltaremos a atravessar. Como é que a gente tem aí um plano para 2018? Nós estamos fazendo o dever de casa. O governador Paulo Artung, quando assumiu, aliás, desde 2014, durante a campanha eleitoral, ele, que é economista, tem muita experiência, já tinha sido governador 2 vezes, tinha uma larga visão da história do Brasil, dos seus ciclos econômicos, viu que, do jeito que o Espírito Santo caminhava, ia terminar como os vizinhos, esses vizinhos encrencados que nós estamos aqui acompanhando, para pegar um exemplo mais próximo de nós, o Rio de Janeiro. E lá em 2014 ainda, entre a eleição em outubro, novembro, e o início do mandato em janeiro, o governador Paulo Artung, com uma boa assessoria de economistas também muito bem treinados, muito bem formados, inclusive a atual secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, teve a capacidade de fazer uma revisita ao projeto de orçamento que estava submetido pelo governo anterior à Assembleia Legislativa. Teve, além disso, a capacidade de articulação política de convencer uma maioria da Assembleia que estava terminando o mandato, né,
de que era fundamental, vital mesmo, reformular aquele orçamento para 2015. E graças àquilo, um orçamento que era irrealista, inchado, que dependia de receitas que não iam se realizar e que, portanto, criava expectativas que seriam frustradas, acabou sendo reformulado e enxugado. Então, o início do chamado ajuste fiscal deste governo Paulo Artung começou antes do governo começar. Antes mesmo. Graças a Deus. E foi ali que fez a diferença. Começamos apertados, começamos com muitas limitações, com muitas dificuldades, muita gente até impaciente, às vezes incompreensão diante do que se fazia, quando o discurso era ainda meio de euforia que vinha lá daqueles anos, do boom de anos atrás, como se o Brasil fosse continuar crescendo para sempre, as receitas crescendo e a gastança não sendo punida. Fora de orçamento. Graças a Deus fizemos aquele cavalo de pau e a partir de 2015 e 2016 fomos ajustando, organizando. Colocando ordem dentro do orçamento. Nós temos dito e repetido, o governador fala sempre isso, o Espírito Santo tem a preocupação de cuidar das contas, mas não como uma finalidade em si mesma. Quer dizer, nós temos que cuidar das contas para poder cuidar das pessoas. O objetivo do governo, a finalidade de um governo, é devolver os impostos que a população paga, né, nesses serviços públicos. Disso, é isso aí. Né? Então agora em 17 já estamos começando, em 18 estamos começando a colher o que foi plantado desde 2015. Agora, José Carlos, 2018 é ano de eleição e a gente vai ter novidades aí do próprio governador Paulo Artung em abril, que é o limite para poder ele decidir. E aí, já tem alguma novidade? Eu acho que é curioso que quem gosta de política sabe que às vezes o tempo do calendário, né, do dia a dia é diferente do tempo da política. Coisas que na vida da gente, nos calendários, demoram 24 horas todos os dias, né? 7 dias por semana. O da política ele caminha. O da política às vezes acelera muito, às vezes vai lentamente. Então, assim, para o calendário da política, esses meses que faltam até abril, tem vários marcos importantes que precisam ser observados e ultrapassados. E tem muita água para rolar, muita conversa, muita análise do quadro nacional. O Brasil, o Espírito Santo não é uma ilha, né? Faz parte de um país ainda em crise, né? O quadro político do Brasil, do ponto de vista macro, de perspectivas eleitorais para o final deste ano, não está dado, né? Tem candidaturas que aparecem com mais substância nas pesquisas, mas há uma infinidade de alternativas aí que sequer foram ainda ventiladas, nem estão sendo medidas. O quadro econômico dá sinais, o Brasil dá sinais na sua economia de retomada da atividade econômica. A economia está em vários segmentos, né? Há um sentimento de que a coisa está começando a se fortalecer, mas há também muito medo de que isso não passe do chamado voo de galinha, né? Uma recuperação curta e que de repente desaba novamente. Nós ainda dependemos da agenda de reformas não concluída, longe de estar concluída. Tem temas importantes em debate na sociedade, no Congresso Nacional, que tem agora uma curta janela entre a retomada dos trabalhos do Congresso e, digamos assim, o início quase que efetivo da campanha eleitoral, com as convenções lá por julho. Nós temos esse período curtinho para ver se conseguimos finalmente avançar com a reforma da Previdência, que vai organizar as contas do Brasil para agora e para frente. Que foi um tema que deixou muita gente preocupada. Né? Muita gente preocupada e que pode ser, avançar ou não nessa temática, pode significar ter ou não o voo de galinha. Ou se essa retomada da economia é sustentável e tem mais fôlego. Então, dependendo desse cenário nacional, o cenário do Espírito Santo também vai ser impactado por isso. Naquilo que compete só a nós, que cabe a nós fazermos, nós temos que continuar trabalhando muito, fazendo as entregas que temos feito na saúde, com a Rede Cuidar e outros programas importantes que estão em curso, na educação, né, com o Escola Viva, que está avançando e sendo muito bem avaliado, virou referência para o Brasil, né? É possível que o ministro da Educação venha mais uma vez ao Brasil, ao Espírito Santo, nesses próximos dias, para dar mais uma vez a sua contribuição nesse esforço de plantar agora as sementes de um Espírito Santo de gente preparada, educada, para ocupar os espaços de trabalho que vão ser criados com a retomada do crescimento do desenvolvimento do nosso Estado. Enfim, na área social, com ocupação social,
na área de combate à violência contra a mulher, na área de combate à violência urbana, na área da chamada segurança cidadã, né? Eu tive a oportunidade nesse finalzinho de dezembro de, em nome do governo do estado, credenciado por decreto do governador Paulo Artung, assinar lá em Brasília uma operação de financiamento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 56 milhões de dólares para serem carreados, junto com a contrapartida do Espírito Santo, de mais 14, 15 milhões do nosso próprio Tesouro, em gastos nessa área de segurança cidadã, na ocupação social, que é um programa fantástico, os capixabas precisam conhecer melhor. 26 bairros medidamente mais vulneráveis, mais violentos do nosso estado, na Grande Vitória e no interior, são o foco desse programa. Já foi mapeado, né? Já foi mapeado através de pesquisa e abrange, sobretudo, a juventude mais vulnerável ao crime, ao tráfico de droga, à violência, né, como um todo. Então, esse programa vai ter um reforço grande com esse recurso do BID. A área da nossa Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, que faz investigações, exames, laboratórios, vai ser grandemente beneficiada por esse esforço aí de recursos que o governo foi concretizar agora no final do ano com o BID, e também no final do ano passado, e também na área da Polícia Militar. Então, todas essas operações, essas perspectivas nascem daquele dever de casa que foi feito. Sem dever de casa, a gente estava devendo, a gente não conseguia contrair empréstimo, o Tesouro Nacional não ia dar o aval da União para que o Espírito Santo tomasse recursos no mercado financeiro. Tudo isso são consequências de um trabalho feito lá atrás, conjunto, é um conjunto de engrenagens positivas que vão se somando, se reforçando, e é por isso que nós temos assim uma visão de que 2018 será um ano abençoado aqui para os capixabas. Bom, tomara. A gente tem um reflexo aí de 2017 vindo já numa crescente, né? E tem tudo para ser 2018 com certeza muito positivo. Bom, eu vou agradecer a sua presença e com certeza quando a gente tiver mais novidades durante o decorrer do ano, você pode retornar aqui para poder conversar mais aqui com a gente. Será um prazer. Obrigada, viu?